Seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje eu tô aqui com Marcos Eduardo e com três convidados especiais. Carla. Olá. Se apresente aí, Carlinha. Eu sou Carla, você pode me chamar de Carlinha. Muito bom. E esse aqui é o Bento, é a segunda pessoa. Temos o Bento aqui. Temos o Bento Salomão. E o William. E aí, William? Eu sou o marido da Carla, pai do Bento. Nós somos responsáveis pela Oficina da Inteligência e a nossa missão é capacitar os adultos para transformar as crianças e mudar o nosso Brasil. Essa é a nossa missão principal. Isso aí, direto já. Muito bom, maravilha. E hoje a gente vai bater um papo sobre isso, né? A Carla, ela vai contar um pouquinho aí da história dela, de como ela começou, inclusive nesse mercado digital. Sim. Né? Eles dois fazem parte aí do Mentalidade Master, que é o nosso programa mais premium de clientes. A gente vem acompanhando aí o desenvolvimento do negócio deles ao longo de alguns anos, né? Temos uma história longa, né, William? Inclusive que começou com o William, depois se reconectou a partir da Carla. Isso. E a gente vem desenvolvendo um trabalho muito legal juntos. Mas, além disso, né, eles são um casal que empreende em família. E hoje, esse podcast é um tema muito pedido, a galera gosta pra caramba. A gente já fez a gente com as nossas esposas aqui, né, conversando. Sim. E tudo mais. E é uma coisa que eu vejo muitas pessoas, né, que escolhem o digital para justamente ter a chance de poder construir um negócio em família. Então, eu queria também, nesse tempo, a gente bater esse papo conversando um pouquinho sobre desafios, erros, acertos dentro dessa área do empreendimento, de ter um negócio, né, um negócio digital e trabalhando em família. Aí, como é que vocês lidam com isso, tá? Mas antes da gente entrar nesse aspecto, eu queria que vocês se apresentassem aí, contassem um pouquinho do negócio de vocês, da Oficina da Inteligência, dos resultados que vocês têm alcançado, né? Vocês que já passaram aí por mais de 75 mil, não é isso? 75 mil alunos. Né? Treinamentos vendidos, né? Programas vendidos. Então, cara, tem uma história muito legal, muito interessante para compartilhar. Queria que vocês falassem aí quem começa. E aí, quem começa? Acho que quem começa tem que ser ele, né? Porque ele que começou tudo. Não, você que é que espera. Na verdade, eu nem sabia que eu era, né? Tem isso mesmo, muito né? Bom. O William, ele me descobriu antes de mim, né? Na verdade, eu sou professora, né? Atualmente psicopedagoga também, agora professora de professores, mas não era assim, né? Tem sempre um antes, Nem né? sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Roteiro clássico. Nem sempre foi assim. Então, dentro da sala de aula, eu comecei com 17 anos de idade e o William acompanhou, né, tudo isso. E eu sempre fui muito aplicada em fazer o melhor para os meus alunos, né, na sala de aula. Muito legal. E o William, ele sempre observava o meu desempenho, né? E teve uma vez que ele me perguntou, né, Carla, e se? A pergunta clássica, né? E se você pudesse ensinar para os outros professores tudo aquilo que você faz na sua sala de aula? Só que eu achava que eu não sabia absolutamente nada e que todo o meu esforço na aprendizagem era porque todo mundo sabia e eu não. Caramba. Uau. Era sempre assim. Eu tinha essa questão comigo de eu não sei nada. E eu não posso perguntar porque senão vão saber que eu não sei. Mas muitos professores sofrem desse mal ainda hoje. Sofrem muito. E aí eu comecei a fazer um bom trabalho na sala de aula e os meus alunos se desenvolviam. Então ele falou, imagina se você ensinasse para tantos professores. E eu não queria sair da sala de aula porque aquilo ali acabava sendo minha zona de conforto. E ele me ensinou a fazer conta, que eu não fazia conta. O professor tem isso, né? Não faz conta. E aí ele disse, imagina, você tem quantos alunos hoje? Passa o ano todo com a mesma quantidade de alunos, se você começa e tal. E aí a gente começou, ele começou a me fazer mudar a mentalidade e pensar também em outros professores que poderiam aprender comigo, apesar de eu não achar que eu poderia ajudar tanto. Mesmo sendo professora, né?
Tá vendo? Mesmo sendo professora. Exatamente. E aí começou assim. Eu comecei a palestrar num presencial e ele começou a me filmar. E eu ficava morrendo de vergonha. Isso era que ano? Olha, isso foi quando? 2016. 2016? Que comecei a filmar você para colocar lá no YouTube. E ele começou a me colocar no YouTube escondido de mim. E aí eu falava, vão começar a me criticar, vão começar, eu não sei muita coisa e tal. Só que pelo contrário, as pessoas começavam a falar coisas que eu achei que, não, como assim? Então eles também não sabem, né? E aí o William começou a me falar, Carla, você tem que falar para quem precisa ouvir, não é para quem já sabe. Então você precisa levar isso para quem não sabe. E eu comecei a entrar num processo de melhorar essa minha autoestima e meu autoconhecimento para que eu pudesse entender que sim, eu sou capaz de ensinar para outras pessoas. E aí minha jornada começou por aí, né? Aí começamos a arriscar, e aí ele me incentivou para os cursos online e foi um parto, porque eu não queria também, pelo medo, mas ele foi meu maior incentivador. Por isso que eu falei que ele que começou com tudo isso, né? Não, e já que a gente está falando aqui de empreender em família, é muito interessante que nós não começamos com a mesma mentalidade. Não mesmo. Legal. Né? Nós não começamos com a mesma mentalidade. Por quê? Eu já tinha participado de alguns eventos. O primeiro foi com o Pedro. Né? Foi o primeiro grande evento que eu viajei. Fui para São Paulo para participar de um evento e tal. Você foi no Acelerador ou no Mentalidade Summit? No Acelerador. No 2015, então, né? Acelerador Digital 2015, ao vivo. Isso. Uau. E ali eu vi muitas coisas interessantes. Eu falei, caramba, isso aqui tem algo aqui, né? Tem um mundo novo pra gente percorrer. E aquilo ali foi o start, né? Depois eu comecei a procurar outras coisas. Só que quando eu chegava para compartilhar com a Carla, ela não tinha passado pelo que eu passei. Ela não tinha visto as coisas que eu vi. E por mais que eu tentasse falar para ela, mostrar para ela, fazer ela visualizar, era difícil para ela enxergar aquilo que eu já tinha visto. Era muito diferente do que E eu o que vivia, acontece né? hoje é que às vezes, o que acontece, né? Às vezes um tem uma visão, o outro não está ainda naquele mesmo nível de visão, de alinhamento, e aí acontece uma ruptura. E a gente vê pessoas, até mesmo no marketing digital, que tem um índice altíssimo de separações, de casamentos desfeitos. Por quê? Porque às vezes um está com a visão e ele não tem a sabedoria, a paciência ou interesse de fazer o outro enxergar aquilo para eles caminharem juntos. Porque quando um casal decide fazer alguma coisa juntos, cara, não tem limite. É verdade. Ninguém para, né? É imparável. E nós já passamos por situações na nossa vida que Deus falou assim pra gente, não pede nada pra ninguém. A gente não tinha dinheiro pra trabalhar, né? Ele falou, não pede nada pra ninguém. E chegava alguém pra dar, né? É isso. Sem a gente pedir. Lembra disso? Não vale chorar. Vale sim. Aqui tá cheio de cisco, gente. E assim, desde aqueles momentos, né, desde os mais difíceis quanto os mais alegres, a gente sempre se manteve junto, né? Sim. E a questão da visão, ela, quando eu coloquei... A Siri. Despertou a Siri aqui. Despertei até a Siri, tá vendo? Tá vendo? E assim, quando eu comecei a olhar para Carla e eu vi que existia ali muito potencial, né? Mal aproveitado ali dentro de uma sala de aula, eu comecei a despertar ela. Uau. Né? O meu esforço era despertar ela. Nesse caso, então, 2015, né? Você participou lá do nosso evento, se despertou para esse mundo do digital, e aí você, a partir de 2015, você começou já, olhando para a Carla, sua esposa, essa oportunidade de trazer ela para o digital, né? Sim, mas em 2015 eu ainda não pensava nela em si como a especialista. Eu tinha adquirido algumas habilidades, né? E eu vivia nas madrugadas e estudando, e eu trabalhava como gerente de uma rede de cursos de mandarim.
E eu ficava procurando oportunidades de dar lucro para quem estava me empregando, né? Que eu acho que essa é uma mentalidade interessante para um colaborador. Sim. Cara, eu preciso dar mais lucro para quem está me dando oportunidade. Resultado. E aí a pessoa tinha um produto, um curso de mandarim na época, que não era vendido, era vendido, para vocês terem noção, em DVD. Ela mandava uma caixa com DVDs, apostila para casa da pessoa, tinha que pagar frete, né? Então eu peguei aquilo e falei, cara, eu consigo transformar e vender isso de uma forma mais fácil. E aí segui a trilha lá do Mentalidade, né? Que do acelerador tinha uma trilha. Né? Mentalidade, planejamento, exatamente. Eu fiz tudo aquilo para aquele curso de mandarim. E aí eu comecei a vender. Né? Aquele foi minha primeira experiência com produto digital. Eu comecei a vender. E aí depois a Carla se tornou palestrante de uma pessoa, né? Ela representava. Ela foi fazer um curso e ela se tornou representante dessa pessoa para palestrar em cursos presenciais em outros lugares do Brasil. E eu ia com ela. E essa questão de ir e ter contato com os professores me fez enxergar muitas oportunidades. E essas oportunidades que eu enxerguei fez com que eu fizesse uma proposta para essa pessoa que a Carla representava, para que ela lançasse para que ela me desse a oportunidade de pegar um produto dela e lançasse online. Né? Só que uma frase que ela me disse que foi muito marcante para mim. Né? Eu peguei um produto dela que ela vendia de uma forma totalmente errada para mim naquela época. Porque a pessoa que comprava para fazer online, ela tinha que fazer junto com todo mundo. Então era como se você comprasse um produto, só que para estudar, você tinha que estudar naquela hora e naquele horário certo. Era como se fosse um curso presencial, só que online. Né? E aí eu peguei aquele produto, eu editei ele e coloquei para vender. E foi minha primeira experiência de muito sucesso, né? Porque a gente conseguiu fazer mais de 1 milhão com aquele produto. E foi um produto que a própria especialista falou para mim, esse produto é muito ruim, eu não compraria. Ela falou do produto dela, que ela não compraria. Mas eu, por estar ali no meio dos professores, entendendo as dificuldades, eu conversava com eles, eu ia ali, eu trocava ideia na hora do coffee break, né? Eu sabia que eles iam gostar porque eu sabia que eles tinham aquela necessidade específica. E era um produto que a gente tinha... Nós vendemos muito, muito, muito. E nós tínhamos menos de 1% de taxa de devolução. Né? Então a gente conseguiu fazer bastante. Eu enxergava essas oportunidades. E aí depois que essa parceria... Aí, né, o produto... A sociedade, ela costuma dar muito... dar problema quando dá muito bom, quando dá muito errado, né? Quando dá muito certo, quando dá muito errado. Verdade. E no caso dessa, deu muito certo, né? E uma parceria que a gente começou com um trato de 20%, aí depois a pessoa queria 30%, depois a pessoa queria 40%, e aí já não dava mais, porque eu pagava o tráfego, eu fazia tudo, né? E nesse período que começamos a entrar em atrito, eu comecei a falar, poxa, Carla sabe ensinar isso melhor do que qualquer um. Só que a nossa índole não permitia que a gente fosse ensinar a mesma coisa. Só que a gente começou a olhar, cara, o que esse produto que a gente representa não faz? Isso. Qual é a brecha que ele tem que as pessoas querem que ele não entrega? Então a gente pensou nisso e fomos entregar aquilo que o que a gente representava não entregava. Porque a gente não queria entrar em atrito e a gente não queria ser desonesto. Né? A gente não queria entrar numa desonestidade e falar assim, pô, tô concorrendo com a pessoa que me deu a oportunidade. Não, sempre fui grato. E continuo sendo grato até hoje. Por ela ter acreditado no meu trabalho. E aí nós lançamos o primeiro curso da Carla, que foi o curso de Consciência Fonológica na Prática. Consciência Fonológica na Prática. E lançamos... Em que ano foi? Só para poder... Foi em 2018. Então você ficou 17 e nesse caso talvez algum período de 18 ainda, né, gravando vídeo e, Sim. E acompanhando. Eu estava você, criando, né? a autoridade da Carla, mas com o objetivo de criar a autoridade da Carla, criar o canal no YouTube, né, desenvolver ela. A princípio era para ela aumentar a visibilidade dela, para que ela pudesse continuar representando essa pessoa. Vender mais palestras, coisas Sim, assim. Exato. sim. Tanto é que com o trabalho que eu estava fazendo, clientes e prefeituras e vários outros lugares só queriam palestras com a Carla. Eles só queriam cursos com a Carla. Então a Carla cresceu muito lá dentro, a ponto dessa pessoa falar para a Carla assim, ó, você não quero mais você aqui não, porque você está crescendo muito e não dá mais. Não tem mais espaço para você. Foi isso. Entendeu? Que eu vi. E na época a Carla ficou muito triste, mas eu já tinha construído um
um terreno. Por quê? Como eu tinha lançado os cursos online, então às vezes eu anunciava, que eu tinha que anunciar nos perfis, né? Às vezes eu anunciava os cursos até com o perfil da Carla, porque ela representava. E ela não queria a aparecer pessoa não também, queria né? A pessoa não gostava de gravar vídeos e aparecer, então a Carla que gravava. Então já fui impulsionando também a marca, né, Carla Silva. E quando a gente lançou esse curso, foi de uma forma bem assim, artesanal, né? Eu falei assim, Carla, a gente vai lançar o curso, tinha um programa, nós vendemos, como sempre a gente faz, né? A gente vende antes de entregar, a gente não tinha nem o curso ainda, e nós vendemos, colocamos as pessoas no grupo de WhatsApp, entregamos o conteúdo muito bom, e de lá para cá, nós já temos mais de 8.000 alunos nesse curso, nesse primeiro. Animal. Começou e detalhe, com 22 alunos. 22 pessoas no WhatsApp, né, que compraram, a gente colocou no WhatsApp. E hoje, as pessoas que compram, elas assistem a gravação daquela primeira aula. Então a gente não regravamos o curso. É o mesmo curso, a gravação. E ninguém reclama. Por quê? Porque o conteúdo é muito bom. Né? Então foi um dos melhores, o primeiro, e aí depois surgiram outros, sempre de acordo com a demanda. A gente identificava, porque antigamente a gente fazia o marketing ao contrário, né? A gente pegava assim, produzir esse copo aqui, agora cria uma campanha para vender esse copo. Hoje não, hoje a gente identifica uma demanda, um desejo, uma necessidade, um problema para ser resolvido, a gente cria solução para aquilo e vende. Então é isso que a gente tem feito hoje na Oficina da Inteligência. E eu comecei a perceber os problemas, né? Porque eu já sabia os meus problemas. Então o William sempre me perguntava, mas e isso e tal? E aí eu falei, não, realmente. Eu tive essa dificuldade, eu comecei a identificar isso nas lives que eu fazia. E aí eu comecei a falar, precisamos fazer esse produto agora. E aí a gente foi crescendo, hoje a gente tem uma esteira de produtos que servem os professores e ensinam para eles aquilo que não aprendem na faculdade. E realmente, a gente Vocês têm quantos produtos no total? No total, assim, 9 produtos. 9 produtos. 9 produtos. E totalizando mais 75.000 compras. Sim. Treinamentos vendidos. Mais de 75.000 clientes únicos. Clientes únicos? Clientes únicos? Não. Cliente. Cursos vendidos. Não, então, vamos lá. 50.000 pessoas compraram quase 60.000 pessoas compraram só o Neurociência e Alfabetização. Uma porcentagem desses compraram os outros cursos, né? Mas teve muita gente que comprou os outros cursos e não comprou Neurociência e Alfabetização. Ah, tá. Então, eu posso colocar assim, se a gente colocar no montante, clientes únicos, a gente tem mais, vamos colocar isso, uns 70.000 clientes, pessoas que compraram um curso com a gente, não necessariamente compraram 2, 3, até porque desses você tem várias pessoas que compraram 2, 3. Exato. Mas naquela época a gente não pensava muito em LTV, né? A gente não pensava muito em vender de novo para o mesmo cliente, a gente pensava em vender. Então a gente ia vendendo, não tinha assim, uma esteira, porque a esteira veio depois. Então no início a gente tinha um produto e a gente vendeu. Depois a gente criou o outro, que foi quando a Carla estava na África, que eu tive a ideia de criar o Neurociência e Alfabetização. Inclusive, pegou ela até desprevenida. Que eu liguei para ela, estava Estava em missão em Moçambique. Estava em missão em Moçambique. E eu liguei para ela, já estava na semana dela voltar. E eu falei, Carla, olha só, vamos lançar o curso assim, Neurociência e Alfabetização. Vai ser gratuito. E olha só, né? A ideia, a gente lançou esse evento, porque na verdade eu não falei, vamos lançar um curso. Eu criei um evento chamado Neurociência e Alfabetização, que era um curso gratuito com certificado. Então, Neurociência e Alfabetização nasceu assim. A ideia era a gente fazer esse evento para vender o curso de consciência fonológica, que era o primeiro. E aí nós fizemos. Só que a Carla estava na África, eu já estava com o programa todo do curso. E eu passei para ela. Eu falei, isso aqui tudo... Eu fazer o programa, né? E mostrei para ela, isso aqui tudo você já sabe, não precisa nem estudar para dar aula. E aí ela falou, não... é uma coisa legal de se empreender em casal, né? Você já sabia o que ela ia dizer. Não faz isso. Aí você já antecipou, Ele já antecipou. Né? Exato. E aí eu já fiz tudo já. E ela falou, não, mas tá muito em cima, não sei o quê. Eu falei, cara, já tem 47 grupos de pessoas lotados aqui para você... 47 grupos que já tinha. E, cara, naquela época eu conseguia lead. Para esse curso eu consegui lead de 18 centavos. Só que eu não tinha dinheiro para escalar, então eu coloquei o máximo que eu consegui.
E aí, quando ela chegou, foi um sucesso, porque ela deu o curso, foi fantástico, as pessoas amaram, assim, Foi uma grande oferta, Nós sabe? tínhamos 15 mil pessoas, né? Bateu 15 mil ao vivo. Não, bateu lembro. uns 8 mil 8 ao vivo, mil mas ao tinham vivo, 15 mil inscritos, e depois essas 15 mil viam as gravações. replay e tal. Isso. E aí, o que acontece? Nós vendemos o curso de consciência fonológica, que o objetivo era esse, só que depois nós pegamos essa gravação e criamos um curso perpétuo, Neurociência e Alfabetização. E essa gravação que a gente entregou como oferta, né? Que a gente fala sempre, a gente ofertou esse curso para 15 mil pessoas, né? Foram as primícias. E a gente vendeu, e é nesse curso que a gente hoje tem quase 60 mil pessoas que fizeram pagando, né? Então, essas pessoas, eu sou grato a essas pessoas porque elas financiaram para que nós pudéssemos produzir outros conteúdos, para que nós pudéssemos criar os eventos ao vivo, para que nós pudéssemos atingir mais professores. Então, essas pessoas foram que acreditaram, né? Sim, sim. E foram beneficiadas pelo conteúdo também. E quando que a recorrência entrou no negócio de vocês, né? Vocês já tinham essa mentalidade, né, de recompra e tudo mais, mas quando que isso surgiu? Eu acho que surgiu pelas minhas buscas, né? Porque, assim, era muito... É aquela história que a gente estava conversando, né? Do muito esforço, né? Muita entrega, e eu queria algo que pudesse continuar sendo feito, né? E aí eu comecei a seguir o Pedro, e o William já havia falado dele, aí como a gente falou, teve uma época que houve um distanciamento disso daí, e eu fui procurar saber o que era isso, tá? Mas aí... Quando o Pedro começou a falar, eu falei, meu Deus, a gente tá trabalhando demais. Eu estou fazendo muita coisa. O cara pagou um preço e eu continuo oferecendo para ele, porque, graças a Deus, eu não economizo na entrega. Então, eu entendi que eu precisava ser melhor remunerada por isso, né? E aí, quando eu comecei a seguir o Pedro, e aí a gente conversou, né, num grupo que a gente estava participando até. Sim. E aí eu falei para ele, eu quero ser sua mentorada. E ele, o que tá faltando para isso? Aí ele começou a me explicar. Então, assim, isso foi 2020? 20 ou 21? 19. Não. Acho que foi 2019, porque depois veio pandemia, né? 19. Ou 2020? Não, acho que foi 2021. 21. Foi depois pandemia? 22, 23. A gente está 3 anos juntos. Foi pós-pandemia. Estão 2 ciclos no Mentalidade Master, ficaram 1 ano na mentoria. 1 ano na não é mentoria, isso aí. Isso, 3 anos Isso. juntos. Então, aí dali eu comecei a assistir, né, a mentoria, e falei, caramba, tá tudo errado. E comecei a tentar. A gente começou a tentar. Aí o Pedro, não, é simples. Eu falei, cara, mas não é tão simples assim, mas vou entender. Aí eu fui fazendo um outro caminho, que eu fui convencer o William a fazer diferente, né? Não, o primeiro passo meu foi pegar o produto que a gente vendia no Perpétuo, colocar por ano. Aí eu criei um problema, né? Porque a gente não fazia nada para manter aquilo, e nem mantinha o relacionamento com a pessoa. E aí, quando dava um ano, renovava, sem a pessoa ter nenhuma comunicação falei, ali de que renovar. assim, a pessoa, William. mas renovou, cobrou de novo aqui, mas estava lá por ano. E não é assim, né? A gente entendeu o que é a recorrência, a gente entendeu o que é o relacionamento, de você ajudar a pessoa de forma recorrente, né? E aí a gente começou a testar em alguns produtos, né? E aí, quando eu conheci vocês, a gente conversou no planejamento, começou a mentoria, que era um desafio para mim, né? Muitos professores pediam para eu acompanhar no passo a passo, eles têm essa necessidade. Então, o nosso primeiro produto de recorrência mesmo foi, não das tentativas, né? Foi a mentoria, e depois a gente foi melhorando. Você fez Os uma outros, mentoria né? para professores de forma recorrente. Isso. E eu lembro uma coisa legal que eu posso acrescentar para a galera que está acompanhando a gente, é que é esse lance do empreender em família, né? Aham. Que você foi... A gente conversou, alinhou, né? Dos que era um preço acima do que você cobrava em todos os tickets que você tinha. Isso, era muito e tudo alto. mais. E aí você foi lá convencer o William agora, né? Nesse processo, né? Ó, eles vão comprar isso aí. Não foi? Como é que foi esse negócio aí, William? Como é que foi a história em casa aí, né? Porque ela saiu do planejamento e aí, cara, foi lá conversar contigo. Como é que foi isso aí? Na verdade, ela queria fazer um lançamento para vender a mentoria. Aham. Lembra? Isso, é verdade. E aí a gente alinhou. Eu entendi, né? Eu entendi que a gente precisava ter um produto de high ticket.
E aí a gente fez o seguinte, a gente fez o lançamento e a gente criou um passo antes da mentoria, né? Isso. Foi o seguinte, a gente falou assim, tudo bem, a gente faz o lançamento para vender a FAI, que é a nossa formação de alfabetizadores Não tinha. Não tinha o FAI ainda. A FAI veio depois da primeira turma da mentoria. Primeiro foi a mentoria. Primeiro foi a mentoria. Foi na jornada do professor especialista, né? Que a gente Isso, mas lançou. a gente vendeu um outro produto. Não, a gente o vendeu pré-requisito era consciência fonológica. Sim, o pré-requisito não era FAI não, mas era o... Ela tinha que ter feito o curso de consciência fonológica e neurociência e alfabetização. Né? Que hoje, na verdade, esses 2 cursos, eles fazem parte da grade da FAI. Sim. Né? Mas a gente criou esse pré-requisito para filtrar as pessoas, para não entrar qualquer um na mentoria. Então, entendi. Mas foi muito legal, uma experiência até que me surpreendeu, né? Porque eu vi professores ali investindo sem terem a pretensão de que aquele dinheiro voltasse para ele em retorno financeiro. Eles não têm isso. Porque o professor que trabalha com a gente, o professor que chega até nós, ele tem uma missão também que é igual a nossa, né? De mudar a vida do aluno. Então a gente vê as pessoas ali investindo sem ter a pretensão de transformar aquilo em retorno financeiro. Ele quer simplesmente se tornar o melhor professor para o seu aluno. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque uma das coisas que a gente ouve muito, né? São pessoas falando... para vocês é mais fácil, porque o projeto tem retorno financeiro. Pro fulano é assim, pro ciclano é assim. E vocês estavam trabalhando com um público que as estatísticas estariam contra, né? Sim. Que é um público que, cara, é uma galera que precisa de valorização, que estão tomando conta das nossas crianças no Brasil inteiro, no mundo, né? Exatamente. Mas que é altamente desvalorizado, que não recebe bem pelo resultado que ele... Porque, tipo, cara, o professor ele tem influência direta na formação de uma nação. Então, assim... É uma profissão que, se a gente pudesse colocar num ranking, né, de profissões nobres, talvez uma das mais, porque tá ali cuidando do teu filho todo dia, né? Só que, por alguma coisa, sei lá, e aí você talvez saiba explicar, mas, enfim, é o que é, a realidade, né? É desvalorizada e ainda massacrado, né? Então, tipo, cara, o cara tem que ficar, às vezes, tendo 3 empregos, não sei o que, aquela loucura, né? E ainda tem que aguentar, às vezes, pais que querem cobrar do professor a educação que ele deveria ter dado em casa. É desafiador demais. É uma tensão muito grande, né? Então, assim, tudo isso somado a uns salários que normalmente não são salários altos. E aí você oferece um produto que vai comprometer, sei lá, talvez um salário inteiro do cara. Nem entendeu? fala. Esse era um desafio muito grande, porque assim, entrava as nossas crenças, né, pessoais de, é um público que não compra um produto de 997, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, eu lembrava que quando eu queria fazer um curso que era muito além daquilo que eu poderia pagar, eu dava o meu jeito, porque aqui... Você se esforçava para aquilo, né? Eu pedia emprestado cartão, eu parcelava na época no cheque e dava um jeito, orava para Deus mandar um provedor. mas eu precisava fazer. Por quê? Porque eu queria o avanço dos meus alunos. E uma vez o William perguntou, Carla, mas o que vocês ganham com isso, né? A gente não ganha nada, porque não muda o meu salário porque eu tenho mais cursos ou que o outro tem o meu resultado. E esse é um ponto de atenção que nos movimentou para que a gente pudesse ajudar esse professor, retribuir a ele tudo que ele está investindo nele. Né? Aí depois a gente fala. E aí eu falei, o reconhecimento, eles precisam disso e tal. Então, a gente começou a perceber que eles estavam investindo na mentoria, eles começaram a investir. Então, na primeira turma, a gente teve 50 mentorados, né? Uau. Aí depois a gente abriu outras turmas, a gente depois aumentou o ticket da mentoria, né? Vocês estimularam a gente a olhar para isso, vamos tentar. E deu certo, né? Hoje a gente vai para o terceiro ano de mentoria, né? Legal. A gente está indo para o terceiro ano de mentoria agora, em abril, que começam as porque renovações. acabou, na verdade, aquele ciclo anual em si, porque as pessoas não estão entrando só no início do ano, né? Estão entrando Elas já estão entrando no meio. Isso. Mas assim, contando do primeiro, a gente está na terceira vez que a gente abre.
Enfim, e as coisas começaram daí, né? E aí eu comecei a entender melhor como é que era a recorrência, né? E aí eu comecei a pensar, tá, como que a gente pode fazer melhor isso? E aí depois da mentoria veio o portal do professor especialista com atividades mensais e tal, porque é uma outra necessidade do professor por causa do tempo dele, né? E aí eu queria entregar algo que ele já estruturasse tudo aquilo que eu ensino, para que o professor pudesse ter resultado. O que estava acontecendo? Os professores estavam pedindo, Carla, não encontro mais atividades que eu possa trabalhar com os meus alunos e eu não sei elaborar. E por mais que eu ensinasse, para eles sistematizarem, não é algo simples. E aí eu comecei, Até porque tem pouco tempo também, Isso. né, o professor. Exatamente. Eu falei, Exato. então, eu sei sistematizar. Então, eu vou fazer isso. Aí eu comecei. A gente tem E uma as minhas equipe pra próprias fazer isso, né? mentoradas me ajudam nessa que produção. Então, Você acaba tá formando criando um uma equipe. ecossistema, né? Isso. Isso é muito legal, dessa mentalidade da recorrência, né? Que você passa não só a criar um bando de pessoas que compram de você, não né? essa- Que é a nossa, questão transacional que a gente tem, né? Você realmente passa a ter um ecossistema que te dá essa chance de você continuar avançando, evoluindo, melhorando e desenvolvendo, né? Isso. E, gente, me conta um pouquinho sobre os desafios, né? Vocês estão contando de várias vitórias, várias coisas legais. Mas tem os desafios. né? Chegou. Tem desafios? Carla, Sim, fala isso, né? de se Carla, entender Nossa. família, cara. Tem. Como que é esse, né? Vocês com um negócio próspero, crescendo, desenvolvendo, né? A gente passou o dia, inclusive, hoje aqui fazendo planejamentos, né? Poxa, para subir ainda mais, cada vez mais aumentar os resultados. Mas e os desafios? Então, e aí, menino? Os Quais são? desafios? Será que a gente tem? Uma vez um amigo chegou pra mim e falou assim, um novinho, né? Falou assim, cara, me fala aí, falaram pra mim que quando a gente casa, todo casal passa pela crise dos 7 anos. Né? Eu falei, cara, isso é uma mentira que existe. Quem te falou isso tá mentindo. A crise é do primeiro dia. em diante. Não é 7 anos, é do primeiro dia em diante. É, porque assim, cara, são duas pessoas diferentes, com Isso. mentalidade diferente, né? Tendo que viver na mesma casa, tendo que compartilhar ali um ambiente. Então, é crise. E eu, como trabalhando numa empresa chinesa, o ideograma de crise é o mesmo que é usado para oportunidade. Interessante, né? O ideograma de crise é o mesmo para oportunidade. Você fala que, cara, onde existe crise, existe oportunidade. Onde tem uma crise, existe uma oportunidade de crescimento, existe uma oportunidade de aperfeiçoamento, Muito de interessante alinhamento. isso, cara. E a gente entendeu isso, a gente fez um pacto, né, uma vez, lembra? Lembro. Que a gente falou assim, ó, a gente nunca vai se separar, lembra? É, porque a gente pensou em se separar. Porque passava por uma crise e a gente falava assim, cara, não sei o que, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque a maioria dos casais pensa assim, né? Sim. Se não der certo, eu vou... Desiste, né? Desistir é muito fácil, né? Desistir é mais fácil. E a gente falou assim, nunca mais fala de separação, tá? Nunca mais vamos falar disso. E é isso, cara. A gente levou isso também pros negócios, né? Porque se a gente parar e desanimar em todas as dificuldades que aparecem, a gente vai fazer nada. E eu acho assim. As dificuldades, inclusive, só não cortando ainda, e assim, quando a dificuldade aparece, teve um lançamento que a gente fez, que foi aquele que deu ruim, né, que a gente investiu e as coisas não saíram do jeito que a gente imaginou que sairiam. Eu fiz uma pergunta pra Carla, lembra qual a pergunta que eu te fiz? Qual foi, tu lembra? Do que a gente pode aprender com isso, né? E a gente aprendeu uma nova habilidade. Ou seja, no meio daquela crise surgiu uma oportunidade. E a gente recuperou aquilo ali, né? A gente se desenvolveu naquela área específica. Vocês já tinham recorrência nessa época? A gente já tinha mentoria. Nessa época já tinha mentoria, né? Mas a mentoria ela não seguraria os custos daquele momento porque era anual, né? Ah, tá. Não era mensal. Logo no começo. Agora o portal, por exemplo, o baú, né, de atividade, ele passa a ser uma recorrência Que segura. que vai segurar porque todo mês a gente vai ter um fluxo contínuo. Sim. Sem que a gente tenha que vender novamente, né? Perfeito. Porque a gente criou isso com o auxílio de vocês. Legal. Mas assim, falando dos desafios, o maior desafio
que a gente estava trazendo para o casamento, na verdade, a gente descobriu que eram nossos, pessoalmente falando, né? Sim. Então, assim, como o William falou, por sermos pessoas muito diferentes, a gente, para lidar com isso, foi muito difícil, porque eu tenho um jeito de trabalhar, o William tem um jeito dele de trabalhar, que é completamente diferente. E a gente foi se conhecendo para entender ali o limite de cada um. E aí, assim, eu preciso da coisa mais planejada e organizada. E o William vai fazendo. Tá tudo alinhado, né? Daquele jeito. William, como é que tu fez isso? Não sei, mas o William, a gente precisa... né? Então, assim, isso sempre foi assim, um ponto de estresse. Mas, assim, eu precisei entender que ele precisa dessa liberdade para que ele possa pensar, e ele precisa entender que eu preciso de uma estruturação, porque senão eu não consigo apalpar e seguir com aquilo, eu simplesmente travo. Só que antes de entender isso, nossa, era uma pressão, tanto minha para ele quanto dele para mim. E aí eu não dava vontade. E aí os ajustes aconteceram. E aí eu escrevi uma carta de demissão para ele. Mandei no e-mail formalmente. Tu não tem noção. Eu falei assim, eu não quero mais. E formalmente, botei lá. E eu fiquei esperando. Caraca. Você já leu o e-mail que eu te mandei? Eu não quero ler aquele e-mail. Eu falei, mas eu acho porque ela colocou no título carta de demissão. Eu falei, nem vou ler isso aí. Puxa. Eu não fiz uma headline atrativa, né? Eu falei, não sabe escrever, né? Mas aí eu precisei mostrar para ele, né, que se a gente não se ajustasse, eu ia arrumar outro especialista. Tá bom. Como eu, você não encontrar. Ai, ó, muito bom. É bom, aí, né? Não, ó, e a especialista aqui já vem com upsell. Não, e o mais legal, né, é que depois de tudo isso... Ali foi o meu terceiro lançamento semente. O terceiro. E assim, o mais legal foi assim, eu comecei a me entender também, né? Então, quando eu comecei a me entender, e eu, consequentemente, eu comecei a entender o William e vice-versa. Então, esse autoconhecimento que a gente começou a buscar melhorou muito o nosso relacionamento. Claro, tem estresse ainda, tem dia que eu tenho vontade de desistir, acredito que ele também. Mas, assim, não é mais tão intenso quanto antes, porque agora a gente sabe que isso não é suficiente para parar a gente, que a missão é maior do que a situação em si, né? Uma coisa que facilitou também foi que a gente fez uma formação em análise de perfil comportamental. Então, eu comecei a entender como que ela funciona, e ela entendeu como que eu funciono. E hoje a gente entende nossas filhas, por exemplo, né? A gente sabe o perfil de cada uma delas. E a gente entende, se comunica da maneira que ela precisa receber aquela comunicação, né? Quando ele começou a falar assim para mim, Carla, eu quero saber quanto tempo que você precisa para que a gente possa fazer isso. Aí eu, ufa. Caraca, acertou. Foi isso. Era só isso. Miserável. Só que antes era igual da África, né? Sim, não, já tá tudo pronto e tal. Ele não me deu chance de respirar. Eu cheguei dia 4, dia 11 foi o lançamento, a primeira aula. Então, eu não tive tempo, eu estava num turbilhão danado. Eu só falei para ele, eu não quero falar disso agora, porque eu tô aqui 3 horas da manhã, por causa do fuso. Querendo falar 3 horas da manhã, e eu vou você, falar de lançamento. Eu lá, pensando nas criancinhas que eu tinha que ajudar. Então, assim, ajudando a dentista ela a tirar o dente do garoto lá. Até assistente de consultório dentário eu fui. Mas, enfim, existem desafios, mas quando a gente entende 2 coisas, né? Quem somos e a missão, o tamanho da missão. Sozinho, a gente não dá conta. Então, a gente precisa estar junto, né? Sim, muito bom. Vocês falaram de filhos aí, né? Como é que vocês fazem para harmonizar filho, trabalho? Como que é esse negócio? Educação dos filhos no meio desse Cara, eu desse só entrei no marketing digital por causa dos nossos filhos. Disso. Foi o motivo. Legal, cara. Porque senão eu estava trabalhando, eu acho que eu estava trabalhando ainda da mesma forma até hoje. Eu também. Por que acontece? Eu gastava 4 horas para ir trabalhar. E 2 horas para ir, 2 para voltar. Num trem lotado. E quando a minha primeira filha nasceu, a Karina, eu não vi
essa parte da infância dela. Engatinhar, começar a falar, aquelas coisas. Então eu perdi tudo. Por quê? Eu acordava 5 horas da manhã para ir para a faculdade. Saía da faculdade e trabalhar no telemarketing. Chegava em casa quase meia-noite. Então, eu não vi. Eu chegava em casa, ela estava dormindo. Eu saía, ela estava dormindo. Quando a Estela nasceu, eu falei, cara, isso não pode se repetir com a segunda. Né? A gente erra a primeira vez e a gente não quer errar na segunda. Sim. Nessa parte da Estela, eu já não estava mais na faculdade. Quer dizer, eu tinha trancado a faculdade. Sim. E eu estava trabalhando numa rotina intensa, mas não tão intensa quanto a da Karina. Eu chegava em casa por volta de umas 9 horas da noite. Não era meia-noite. Caramba. Mas mesmo assim era tarde. E eu ficava o dia todo fora, de segunda a sábado. Sábado eu chegava um pouquinho mais cedo, mas eu estava perdendo aquela fase que não volta mais. E aí, eu nem ganhava muito, né? Eu ganhava R$3.800 para pegar um trem todo dia, apertado ali. Só que, cara, aquilo ali foi um aprendizado. Eu ia ouvindo um podcast, ouvindo o podcast do Pedro, muitas vezes, né? Ali no trem. E nesse período de insatisfação, eu já estava pensando em largar o emprego, eu recebi uma proposta. Alguém me achou no LinkedIn, né? E me fez uma proposta. Ligaram, eu sou do RH e tal, vi o seu perfil no LinkedIn, você tem um perfil interessante pra gente. Quer fazer uma entrevista? Eu falei, não estou procurando emprego. Não, mas vem fazer entrevista, não custa nada. Eu fui lá fazer. E a menina me entrevistou e ela falou, gostei do seu perfil, vou passar para os diretores da empresa. Até então ela não tinha falado nada da empresa, salário, nada disso. Se eles gostarem de você, eu te ligo. Eu falei, tá bom, não vai ligar nada. Né? Na minha cabeça, também não estou querendo. Aí, no dia seguinte, ela ligou. Falou assim, os diretores querem te conhecer e tal, fazer uma entrevista. Eu falei, tá. Cheguei um pouco mais cedo lá, fui lá conversar com os caras. E aí eles me fizeram uma proposta que, a princípio, seria irrecusável, né? Que era assumir a gerência geral de uma nova unidade de um curso que eles iam montar em Copacabana. Isso eu trabalhava no centro do Rio, morando em Campo Grande. Então, dava 4 horas, você falou 3. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. 4 horas no dia. Na condução. Só para ir trabalhar. Só para ir voltar. Né? E aí eles me mostraram a empresa. Eu sou desenhista, né? Artista plástico, sou publicitário, então eu gosto muito dessa área de artes. E era para trabalhar, para gerenciar uma empresa de artes gráficas. Aí eu falei, caraca, tudo que eu quero, né? A empresa enorme, aquela pessoal mexendo nos computadores lá. Só que ele falou assim, o salário é 15 mil na carteira, mais participação no lucro, mais bônus, mais não sei o que e tal. Só que, pode ser que tenha que viajar para Brasília, pode ser que tenha que viajar para São Paulo. O expediente é de segunda a sábado. Você, como gerente geral, vai ter que ser o primeiro a chegar, o último a sair. E o horário é de 9 da manhã às 9 da noite. Aí eu pensei na Estela. Falei, cara, não vou perder esse momento da Estela. Não tem como. Eu falei, não dá. Uau. Não dá porque eu tenho filho. Né? Eu quero ver a força da minha filha. Não paga. E eu sabia que se eu entrasse ali eu ia virar escravo. Por quê? Porque eu assumi um compromisso em relação ao salário e aquela coisa. E, cara, eu ia ser um escravo. E eu parei para pensar. Eu falei, cara, o cara tá querendo me pagar 15 mil é porque eu tenho condições de gerar muito mais lucro para ele do que aqueles 15 mil que ele vai me pagar. Lógico. E aí eu disse não. Fui para casa. E era uma sexta-feira. E eu fiquei sexta e sábado pensando naquilo. Eu falei, caraca, como que eu fiz isso comigo mesmo? Né? Até então você estava ganhando 3.800. 3.800. Tinha alguns meses que tinha comissão, porque a gente vendia cursos, né? Então. E aí, segunda-feira, eu estava indo pro trabalho, que eu ganhava 3.800. E eu falei, cara, não tem mais como ficar nesse trabalho. Eu disse não para um cara que queria me pagar 15, vou ficar num cara que está me pagando insatisfeito numa pessoa que está me pagando 3.800, não dá. E aí naquele mesmo dia eu pedi demissão. E detalhe que a gente não tinha R$1 guardado, né? A gente não conseguia guardar. Era metade do mês, eu já pagava as contas do mês, né? A gente não conseguia juntar R$1. E aí, cara, aconteceu uma coisa incrível, porque naquele mesmo dia que eu pedi demissão, eu fechei minha primeira consultoria de marketing. Caramba. Me pagava R$1.500 por mês, né? Mas era o que me mantia e eu comecei a trabalhar de casa. Né? E aí foi para ficar mais perto das para ficar meninas. mais perto das filhas.
Então, assim, elas que motivaram isso, né? A vontade de estar perto delas. E hoje, às vezes, né, eu até me emociono, porque às vezes eu tô trabalhando lá, a Estelinha chega assim, eu vou dar um abraço nela, eu falei, filha, eu sou tão grato por poder te abraçar a hora que eu quero. Né? Muito E é forte isso. É. Muito forte. Muito forte. Que legal, cara. E acompanhar a educação delas, né? E acompanhar, cara, ir na reunião da escola, levar pra escola Sentar quando eu pra posso. almoçar e Todo dia a gente ouvi-las. almoça junto. Né? Todo dia a gente almoça junto. A gente tem isso. E, cara, foi tudo por causa delas. Né? Nada por causa da gente. E elas que motivaram. E agora o Bento tá chegando já num outro cenário, né? Bento Salomão. Ele tá chegando Chegar num pra outro desfrutar cenário. da riqueza, né? Trazer mais, né? E eu já falei pra Carla, Trazer mais. ó, Bento Salomão é nome de guru. Já registra o domínio. Já vou Bento Salomão. Já tá preparando o estrategista, né? Já tá já preparando deu, a ação mano. já Deus Salomão. do garotão. Já vou criar um método Salomão de tráfego. Aí. Muito bom. Que legal, gente. Poxa, muito bom conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Ver vocês compartilhando. Tem alguma pergunta para Carla, para o William? Eu acho que eles trouxeram muito essa dinâmica, né? Acho que o reforço do propósito ele é maior do que os desafios, né? Acho que isso ficou muito marcado para mim, porque de fato, né? Às vezes, né? Um casal na relação acaba tendo um atrito e eu acho que precisa ter algo externo que sustente esse relacionamento, né? Sim. E aí, eu acho que isso ficou muito, muito forte, assim, né? Acho que é um aprendizado aí para as pessoas que empreendem juntos ter isso, né? Eu acho que, naturalmente, os desafios no relacionamento acontecem, né? Eu sei que vai acontecer atritos, mas eu acho que entender que o propósito ele é maior do que tudo isso, vocês vão conseguir romper, né, os desafios de uma forma muito mais fácil. E assim, e dentro disso, né, o mais interessante é que a gente nunca planejou trabalhar junto, né? Sim. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu. Ele percebeu a oportunidade e a gente entendeu que com a habilidade dele, com a minha, a gente poderia estar junto. Porque, na verdade, estava cada um fazendo a sua habilidade lá fora. Engraçado né? E a gente é que... entendeu que o diamante estava ali no nosso terreno. E a gente não fazia... não dava conta disso, né? E foi assim, até... A Carla antes, né, assim, eu estava trabalhando numa empresa de idiomas, lembra? E ela era coordenadora de uma escola. E a escola estava passando por algumas dificuldades, né? Tinha acabado de falecer o dono. Sim. E ela assumiu ali a coordenação. E aí, nesse momento, eu vi aquela questão da dificuldade e tal. E ela falou de mim lá na escola. Eu comecei a fazer o marketing da escola. E nós começamos a trabalhar junto. E eu falo assim, tudo que a gente põe a mão fazer junto prospera. A gente e lá foi na percebendo escola, isso com a nossa história. A gente foi analisando a nossa história. Caraca, a gente faz o negócio dos outros prosperarem. Então vamos fazer o nosso. Né? Chegou uma hora que a gente chegou nessa conclusão. Porque a escola que a gente trabalhava, ela tinha 300 alunos. E aí eu comecei a fazer o marketing. Né? E a gente ia desenvolvendo aquilo ali. Em pouco tempo, a escola bateu 1000 alunos. Caramba. E aí, eu lembro até de uma frase que eu falei para a diretora. Falei, hoje tem 300, a gente vai chegar nos 1000. Só que tem que estruturar, porque senão os problemas vão acontecer. Né? Porque os problemas com a escola de 300 alunos tinham é diferente. Quando tem 1000, né? E a gente trabalhou, fiz um marketing. Eu lembro que na época eu investi num livro que era que era assim, marketing educacional. Tem até hoje esse livro lá. Comecei a estudar e falei, caraca, eu vou fazer isso. Bateu 1000. Aí começaram os problemas. E a Carla era coordenadora naquela época. E os problemas vieram estourar tudo nela. Né? E aí o que aconteceu? Ela teve uma síndrome de burnout que tirou ela da escola durante 2 anos. 2 anos e meio. Que ela não conseguia passar na frente da escola. E foi um momento muito difícil pra gente. Por quê? Porque a escola que a gente ajudou a crescer na época se virou as costas pra gente, entendeu? Quando a gente precisou, a gente não encontrou um auxílio, entendeu? Mas a gente passou por aquilo e a gente falou, cara, tá na hora da gente fazer a coisa virar pra nós, pro nosso lado. E superamos aquilo. Sim.
Foram momentos difíceis, mas que nos ensinaram muito, né? Nos ensinaram, inclusive, como agir com as pessoas que ajudam, que colaboram com a gente hoje. De não abandonar, de não olhar só para aquela questão dos números em si, né? E naquele momento eu era o sustento da Carla em si, né? Sim. Ela começou a fazer uma pós, né, em psicopedagogia. Eu ia com ela, né? Lembra que eu ia com você? Era o meu mediador. Eu sou quase psicopedagogo também. Porque a gente ia, e aí quando aconteceu toda aquela situação que a gente superou, né? Que a gente colocou nossa filha numa outra escola, porque chegou um momento que aquela escola, a gente olhou assim, cara, e a nossa filha podia estudar lá de graça. Só que a gente olhou assim, cara, não é a escola que a gente quer nossa filha nem de graça. Então a gente tirou e pagamos, né, com toda a dificuldade que a gente tinha naquela época, pagamos uma escola, e aí a Carla estava ainda naquele processo de recuperação, e aquela escola da nossa filha convidou a Carla para dar aula. Caramba. E a Carla voltou para a sala de aula. Então aquele foi um momento muito marcante. Ela voltou para a sala de aula, só que com conhecimento de psicopedagoga. Foi muito né? diferente. Então Um novo começo. Tudo que ela aprendeu na formação, ela foi testar na sala de aula. Então, eu falo que ela não é uma psicopedagoga que aprendeu nos livros, não. Ela tem uma aprendizagem prática. Aprendi aqui, a sala de aula foi laboratório. E, cara, milagres aconteceram ali, né? Nossa, Deram para ela uma turma dos alunos mais desafiador da escola, aquela que ninguém queria. E, cara, ela desenvolveu aqueles alunos a ponto dos pais falarem, não, eu quero que ela assuma para sempre essa turma, né? E aí foi nesse momento, por quê? Que ela estava ali tão apegada àquela turma, que eu tive dificuldade, quando ela falou no início, eu tive dificuldade de tirar ela da turma. Por quê? Porque ela estava ali naquele mundo, aquilo ali foi um recomeço. Então a visão da Carla era o seguinte, eu vou trabalhar aqui nessa escola até me aposentar. Entendeu? Só que ela fazia um trabalho muito bom, e nesse momento ela começou a atender no consultório. E aí eu olhei, e aí foi quando ela falou que a gente fez conta, né? É outra Falei, conta. cara, que o consultório também é uma recorrência. E aí eu falei, cara, o nosso medo naquela época era o seguinte, cara, eu trabalho aqui, mas minhas filhas estudam aqui de graça, então tá valendo a pena. Na época só a Karina, né? A Estela também. E aí eu falei, cara, mas olha só, se você atender um dia no consultório, tu paga a mensalidade das filhas na escola e ainda sobra dinheiro, um dia. Você trabalha todos os dias na escola. E com 20 alunos, né? Imagina se você ensinar isso para vários professores e cada professor transformar a vida dos seus alunos. A gente muda o Brasil. E aí a gente conseguiu fazer com que ela saísse da escola. Então é isso. É isso. Mas foi uma jornada, né? Dificuldade, aprendizagem, mas Também. vitória. É isso aí. Lindo demais. Parabéns. Obrigada. Parabéns por essa jornada. Seguimos juntos nela, né? Isso. Seguimos juntos, transformando a vida de tanta gente, né? Eu falo que a gente se sente parte disso, né? Quando a gente vê a mensagem de vocês sendo amplificada, né? E esse foi, e rapidinho, essa tua fala me tocou muito. Quando você falou isso. Quando eu ouvia, você repete muito isso, né? E eu vejo muita verdade no trabalho de vocês. Por isso que eu me aproximei tanto de vocês. Nós, né? Que você fala assim, eu quero... Minha missão é levar a mensagem de vocês mais longe. E a gente precisava de ajuda para isso, né? De levar para mais longe. Eu preciso dar para mais professores autonomia e tal. Então, assim, como você falou uma vez, você está em frente de batalha. E não é fácil. Mudar a mente e paradigmas e tudo mais, é uma luta. Chega a ser uma luta espiritual, né? E nos conectar com vocês nos proporcionou exatamente isso. Eu falei, não, eu quero levar, vamos levar. Então,
eu agradeço muito vocês por nos ajudar o tempo todo que a gente precisa continuar propagando isso no Brasil e fora do Brasil, enfim. É isso, estamos juntos. Seguimos isso. juntos. Qual o conselho que você daria para um casal que está considerando empreender junto, mas vê mais dificuldade do que oportunidade? Fala aí, William. Fala, William. O importante é reconhecer os limites do outro, né? E saber que em qualquer relação você tem que abrir mão de algumas coisas que você quer que aconteçam do jeito que você quer, para que a coisa não pare. Porque senão a gente entra em atrito toda hora. E se todo mundo entender isso, se os dois entenderem isso, cada um vai abrir mão um pouquinho, entendeu? Sim. Porque senão fica igual aquela cena de 2 búfalos, né, batendo com chifre, e ninguém abre mão, e aí a coisa trava. Então muitas vezes a Carla teve que abrir mão do jeito dela, né, e aí sofreu um estresse ali na hora, mas se ela não assume aquele estresse, se ela simplesmente lá na hora do curso de neurociência e alfabetização falava, não quero fazer porque não é do meu jeito, Nossa. não ia acontecer. Mas das outras vezes também eu que não sou um cara muito do planejamento, às vezes me forço a planejar e para mostrar para ela um caminho, porque para a coisa andar. Sim. Então a gente tem que abrir mão, reconhece os limites, abre mão, né? Porque se a coisa travar, ninguém ganha com isso. E busquem um propósito único, né? Entenda que Deus, quando une 2 pessoas, Ele não une só pessoas, Ele une propósitos. A gente ouve muito falar isso, né? E é uma grande verdade, né? Se você está junto com alguém, é além do casamento, né? É o que a partir do casamento você pode fazer. Então é um acordo entre 2 pessoas que podem ser muito, né? Então, assim, encontrem um ponto, um propósito. Não, nós estamos juntos por quê? Não é só porque eu te amo e você me ama. A gente se ama com propósito. Qual é o propósito, né? Muito bom. Isso é importante. Que legal, galera. Muito bom. Emocionante esse podcast. Muito legal. Maravilhoso poder dividir um pouquinho da história de vocês com a galera que acompanha a gente aqui, né? E você que está assistindo, cara, eu quero te falar para fazer uma coisa, só uma. Compartilha esse podcast com algum casal que precisa ouvir isso. Assim, você compartilha e não diz nada, só fala assim, cara, ó, você que é Assiste marido, aí, né? mulher, Manda assim. Assiste aí. Assiste aí. Olha essa história aí, olha a história desse casal empreendedor aqui. E é muito legal poder ver isso, né? É uma vida real, né? Então tem seus desafios, tem suas dificuldades, escolher abrir mão, né? Quantos princípios, né? Quantas pérolas a gente conseguiu aqui hoje. E quem tiver ouvido para ouvir, vai ouvir e vai pegar e vai aplicar. E eu creio que esse episódio aqui tem o poder de transformar aí a vida de muitos casais que tiverem acesso a isso. Então, cara, passa para frente, leva para mais casais essa mensagem aqui, porque essa história merece mais pessoas, né? Isso. Então, Isso aí. muito legal, Carla, William, seguimos juntos, né? Nessa história aí que tem anos juntos, né? E estamos só começando, tá bom? Muito bom, ó. E você que está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de seguir a gente, tá? Se você estiver escutando pelos agregadores de podcast também, segue aí para que você não perca nenhum dos próximos episódios. É isso aí, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.